Então vamos lá. Vamos começar. Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui pra mim é de tarde. Estamos no entardecer aqui da minha chácara. Inclusive, quero pedir desculpas ao terceiro ano porque eu tenho tido dificuldade, porque o conteúdo é uma revisão e não tinha material. Mas agora já está lá postado no Positivo On. Então vamos começar. Então, nosso estudo é sobre gases, o estado gasoso. Por que que eu preciso das variáveis de estado? Por que o estado gasoso é tão diferente? Pensa, por exemplo, em 1 grama de ouro. Pronto, pensou. Você pensou 1 grama de ouro. Tá lá o pedacinho de ouro sólido em cima da mesa ou onde seja que você tenha pensado. Mais ou menos definido. Temperatura deve ser ambiente, alguma coisa assim. Então o ouro está mais ou menos definido. Você tem uma conceituação clara do que é o ouro. Agora, se eu te falar 1 grama de gás, aí você vai me dizer, mas em que pressão que esse gás está? Que volume que ele ocupa? Qual é a temperatura do sistema? Porque essas são as características que eu preciso passar para você ter uma ideia plena do que aquela amostra de gás significa. Então, vamos equacionar. Ou melhor dizendo, colocar aqui as unidades e os conceitos. Primeiro, então vamos lá. Pressão. Pressão é definida como sendo força sobre superfície. Ora, é por isso que uma pisadela de um sapato de salto dói pra caramba. Porque toda a força-peso está concentrada numa superfície mínima. Se eu dividir um valor por um valor pequeno, vai dar uma alta pressão. Então, a faca corta de um lado porque é bem fininha. O fio da lâmina é a superfície onde eu aplico toda aquela força. Então, daquele lado ele sai cortando. Do outro lado, onde a superfície é maior, onde a parte da faca é cega, a pressão é menor. Ela não consegue cortar tão firmemente, né? Então, essa é a situação que a gente chama de pressão. Ela só existe, então, se eu tiver uma superfície. A pressão ela é exercida nas paredes do recipiente. Quais são as unidades? Ora, para pressão, as unidades vão ser ATM, que significa atmosfera, ou milímetros de mercúrio, que é a altura que uma coluna de mercúrio fica em relação àquela pressão lançada ali. Ora, 1 ATM significam 760 milímetros de mercúrio. Então, a pressão que a gente chama de 1 ATM corresponde a 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio. Essa é a correspondência entre a unidade ATM e a unidade milímetros de mercúrio. São duas unidades. A unidade ATM, a unidade milímetros de mercúrio. Beleza. Volume é o espaço tridimensional. É onde o gás está. Então, onde ele vai ocupar é tridimensional. Tem altura, largura e comprimento. Então, uma unidade muito usada é metro cúbico. Pensando aqui nas unidades. Metro cúbico. Litros. E a conversão é que 1
metro cúbico significam 1000 litros. Vamos apagar essas unidades aqui. Vou apagar aqui. Vou deixar ela marcadinha aqui. Unidades. Tá aqui, ó. Beleza. E temperatura? Ora, eu preciso dizer que temperatura que o gás está também. E o que é temperatura? É o grau de agitação molecular. São usados duas unidades, Celsius e Kelvin. Mas em gases você vai sempre trabalhar com Kelvin. Então o seu exercício vai estar lá em graus Celsius. Você vai fazer a conversão. Você vai transportar, sabendo que a temperatura Kelvin é a temperatura em graus Celsius somado com 273. Então você vai trabalhar sempre com a unidade Kelvin. Não faça exercício de gases em outra unidade, porque não vai dar certo, não vai funcionar. Qual é o motivo disso? A escala Kelvin, ela é uma escala que transporta para o estado aonde não tem um número zero. Ou, se ele existe, ele nunca é atingido pelo gás. Sempre existe algum grau de agitação molecular. Porque fica parecendo que quando a gente chega no 0 Celsius, era 0 de grau de agitação. E não é isso que acontece. Então, Lord Kelvin, um grande cientista, estabeleceu uma escala, usou a mesma escala que o Celsius, só deu essa corrigida. Beleza? Esse é o primeiro trechinho, a primeira informação que a gente precisa para trabalhar com gases. Gases são sistemas onde eu preciso ter estruturado qual é a pressão, em que volume que ele está e que temperatura que ele se encontra. A partir daí, eu tenho um estado gasoso. E o estado gasoso pode se transformar. É o que a gente vai ver na próxima aula. Valeu!